Olá, jovem advogada, jovem advogado, queridos estudantes de Direito, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Augusto e aqui no nosso canal nós vamos tratar diretamente sobre a prática da advocacia trabalhista, sobre o direito do trabalho, sobre o direito processual do trabalho. Faremos análise de jurisprudência para poder compreender um pouco melhor como os nossos tribunais têm entendido sobre as matérias. E aí, vamos descomplicar o direito? Solta a vinheta! Essa é a hora que entrava a vinheta, mas eu não sei editar. É melhor continuar o vídeo. E dando prosseguimento ao nosso vídeo, hoje nós vamos tratar de uma matéria que é muito comum nos escritórios da advocacia. O cliente vem até o seu escritório e alega que desviava a função. Quando você faz a entrevista, você consegue perceber que se trata de uma outra figura, que a jurisprudência chama de acúmulo de função. Ou seja, ele de fato realizava a função para a qual foi contratado, todavia acumulava uma outra função, desempenhando atividades ou tarefas inerentes a essa segunda função, que não foi objeto da contratação. Será que aí há uma violação ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva? Em recente decisão, o TRT da 20ª Região, que é o TRT aqui do nosso estado de Sergipe, num processo de relatoria do Dr. Jorge Cardoso, entendeu que o autor daquela ação de fato tinha direito a receber um plus salarial, um adicional por acumular a função. No caso desse processo, o autor reclamante, ele foi contratado para ser conferente e ele acabava desempenhando... Conferido. O que é isso aqui, meu irmão? Conferido. Tô gravando aqui. Que eu tô conferindo aqui, rapaz, meu serviço. Conferido. Bom, ele foi contratado para exercer a função de conferente. Ele de fato exercia essa função de conferente. Todavia, após um certo período do contrato, a empresa determinou que ele realizasse uma outra função. Ele, além da função de conferente, realizava a função de manobrista. Ou seja... Vem. Vai, sai aqui. Vem aqui. Pra cá. Manobrista. Você sabe o que é manobrista? Você é fã? Manobrista, meu amigo. Manobrista manobra carro. Vai entender. Então, diante dessa situação, o TRT, no acordo proferido, no acordo mencionado, entendeu que o autor daquele processo de fato tinha direito a um adicional por acumular essa função de 10% sobre seu salário, mais os reflexos. E qual a fundamentação jurídica utilizada para que entendesse que ele de fato tinha esse direito? Pois bem, quando se trata de acúmulo de função, algumas situações devem ser analisadas. A segunda função, ela deve ser uma função, ou as tarefas e atividades inerentes à segunda função devem ser completamente desconexas. Essa é uma hipótese. Elas devem não guardar nenhuma relação com a primeira. Ou seja, o autor desse processo ele era conferente, a função de manobrista, as atividades inerentes a essa função, não guardam nenhuma relação com a função de conferente. Outro sim, foi ponderado no acordo que essa segunda função de manobrista ela exigia uma responsabilidade muito maior do empregado. Afinal de contas, qualquer avaria causada no veículo, certamente o empregado seria responsabilizado. É importante lembrar também que em alguns momentos a gente verifica algumas decisões judiciais que ponderam que é devido ao acúmulo de função quando o empregado acaba prorrogando sua jornada. Ou seja, quando o empregado já está prestes a sair, prestes a encerrar sua jornada, já vai para sua casa, após ter laborado durante todo o dia, e a empresa determina que ele acaba exercendo uma outra tarefa, uma outra atividade que não tem nenhuma relação, ou seja, ele acabou prorrogando sua jornada. Beleza? Eu vou ficando por aqui, vou agradecendo a participação de todos, fiquem todos com Deus. Pronto, doutor, fiz todos os relatórios. Fez as petições? Fiz. As manifestações? Também. Aquela contestação? Também, já está protocolada. Enviou os e-mails? Também. Beleza. Já está indo? Já, finalizei tudo. Beleza. Deu uma lavadinha lá no meu carro? Tá certo. Oi, gente. O que é que a gente consegue extrair desse acórdão? O que é que a gente consegue extrair do que a gente viu no vídeo? Hoje em dia, principalmente em tempos de reforma trabalhista, a gente deve estar atento ao pedido que a gente vai fazer no processo. Então, nem todas as situações em que a pessoa acaba desempenhando uma atividade que ela, em tese, inicialmente não tinha sido contratada, vai gerar o direito a receber o adicional por acúmulo de funções. Hoje a gente tem que estar atento justamente a esses requisitos que foram apontados no acórdão, além de outros, como, por exemplo, a segunda função,
ser uma função melhor remunerada. Então, antes de se pedir no processo, a gente tem que ter um pouco de zelo diante da possibilidade de uma condenação de custos e honorários advocatícios. Né? Então, ficam essas dicas aí, observar sempre o preenchimento desses requisitos e, claro, sempre analisando a jurisprudência. Ela é a base das nossas petições, ela é a base do entendimento dos tribunais, é ela que vai fazer com que a gente consiga entender um pouco melhor como os tribunais estão entendendo e de que forma a gente deve utilizar esse entendimento a nosso favor. Até logo!